Olá, olá, tudo bom com você? Vamos começar hoje nosso primeiro vídeo com dicas importantíssimas para todo ciclista iniciante que planeja viajar junto com a Bye Bicycle, tá bom? Para poder realizar uma viagem, gente, não basta somente andar de bicicleta, tem que andar bastante de bicicleta para ter um condicionamento físico bacana, mas tem que ter uma certa noção de como que anda em lugares perigosos, como que regula uma postura para viagens longas, onde você vai ficar 4 horas, 5 horas pedalando sem parar. É muito tempo, é muito desgastante, então a gente precisa ter um certo cuidado, tá bom? Então, o primeiro conteúdo que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: quando a gente fala sobre ciclismo, o ponto principal que a gente tem que pensar é a bicicleta. Ela é o nosso principal meio de transporte, ela vai ser todo o nosso amparo ali naquele momento, tá? E analisando a bicicleta, a gente tem vários tipos. Cada tipo de bicicleta serve para um tipo de prática do esporte, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre quais que são os tipos de bicicleta e como que você que tiver alguma bicicleta que não é recomendada para o tipo de ciclismo que você quiser praticar, como que você pode estar adquirindo uma nova bicicleta, analisando quais os itens que tem que ter na sua bicicleta, e aí com base nisso a gente consegue estar averiguando se você está apto ou não a fazer uma viagem conosco, tá bom? Primeiro ponto, a gente tem vários tipos de bicicleta definidos por modalidade. O principal deles que a gente vai estar utilizando ali seriam as mountain bikes, tá bom? Ela é uma bicicleta com um aro não tão leve, ela é uma bicicleta muito resistente, o intuito dela é suportar impacto. Ou seja, ela é uma bicicleta voltada para lugares que tem muito buraco, que tem muito desnível, onde você vai ter que descer de calçada, subir de calçada, vai ter que parar e subir com a bicicleta muito rápido. Ela é uma bicicleta melhor para colocar bastante peso em cima dela, ela é mais resistente. Ela é uma bicicleta própria para trilhas. Então, o próprio nome dela diz mountain bike, significa bike para montanhas, digamos assim. Então, ela é feita para ambientes onde você tem que subir, descer e passar por lugares com muitos obstáculos, tá bom? Elas normalmente são um pouco mais pesadas, elas têm amortecedores na parte da frente e algumas na parte de trás também. Elas normalmente têm o garfo reto, totalmente reto, para poder melhorar a postura um pouco mais onde você vai ficar em pé realmente, com um certo equilíbrio, para você poder estar sempre visualizando aquilo que estiver na sua frente e ao seu redor, tá? Então por isso que ela tem aquele garfo reto. Ela vem a parte do freio a disco, também pode ser feita com o freio a pastilha. Algumas mais modernas têm também o freio hidráulico, tá bom? E ela normalmente tem de aro 29 ou aro 26. O mais recomendado, né, é a do aro 29, que é aquela roda um pouco maior, que com a roda maior você consegue ter um maior movimento ao pedalar. Cada pedalada sua vai fazer com que a roda gire uma vez, e esse girar uma vez, pelo fato da roda ser maior, a bicicleta vai andar um pouco mais do que uma bicicleta com aro menor, tá bom? Então, recomendado é que você tenha uma aro 29. Não precisa ser uma bicicleta muito cara, tá bom, gente? Uma bicicleta aro 29 mountain bike normal, assim, padrão, você acha entre 1.200 até R$ 2.000. Você já consegue achar uma bicicleta muito favorável para essa prática, tá bom? E isso considerando uma bicicleta 100% nova. Se você considerar uma bicicleta semi-usada, dá para conseguir umas a partir de R$ 800, tá bom? Aí a gente tem um segundo tipo de bicicleta, que é as bicicletas Speed. As bicicletas Speed, elas já são feitas para modalidades onde você não vai carregar muito peso e você precisa de uma velocidade muito grande. Elas são aquelas bicicletas conhecidas pelas rodas finas e por aquele garfo curvo na frente, onde o ciclista ele consegue pegar de frente no garfo e ficar totalmente inclinado, quase que deitado, para melhorar a aerodinâmica, tá bom? Elas são bicicletas normalmente mais caras e muito mais leves, por terem materiais ali mais leves, né? E elas não são voltadas para a prática de esportes onde você tem que carregar muito peso ou ficar em pé durante muito tempo, tá? Por ela ter a roda mais fina e não ter suspensão, ela também é uma bicicleta um pouco mais frágil. Então você também não consegue andar com ela durante muito tempo em lugares onde você tem muitos obstáculos, tá bom? O ideal dela é você andar em ciclovias, ruas asfaltadas ou ambientes do tipo, tá bom? Ah, mas e para poder fazer uma viagem? Eu vou ter que andar muitos quilômetros em uma rodovia. Será que uma Speed então não seria melhor do que uma mountain bike? A Speed, ela, pela sua postura, você não consegue ficar em uma posição confortável para poder levar bagagem. Então, se você tiver com uma mochila nas costas, em uma bicicleta Speed, você vai ficar com as costas doendo. Isso vai trazer um transtorno ali na sua coluna. Então, o mais recomendado é que você tenha uma mountain bike, porque nela você consegue ficar com uma postura um pouco mais ereta. Sem contar que você consegue ter um melhor equilíbrio ao carregar o peso também.
tá bom? Então o ideal é uma mountain bike, mas a bicicleta speed também pode ser utilizada caso você esteja levando muito pouca bagagem, tá bom? A gente tem um outro tipo ali que seria a bicicleta de passeio. Ela já é praticamente não recomendada, tá bom? É muito difícil você conseguir ver alguém andando com uma bicicleta de passeio para poder fazer viagem, que é uma bicicleta muito simples, não tem nada de especificação ali que torne ela uma bicicleta própria para essa prática do ciclismo, tá bom? Normalmente ela é uma bicicleta bem barata, tá? Você consegue achar bicicletas ali de passeio, bicicletas urbanas, né? Entre R$ 350 até R$ 1.000, mais ou menos, tá? E elas costumam ser muito básicas, elas não costumam ter uma roda de aro 29, normalmente são aro 26 ou 24, tá? Algumas até menores. E elas são bicicletas um pouco mais confortáveis para pessoas que não têm a prática realmente de andar de bicicleta, conseguirem andar de um jeito satisfatório para não ter nenhum tipo de lesão, tá bom? Elas costumam ter uma troca de marcha, então dependendo da bicicleta de passeio, você ainda consegue fazer a prática de uma atividade física de muita distância, né, onde você precisa imprimir uma velocidade um pouco grande, tá? Mas visando essa questão da velocidade e visando a questão do equilíbrio que você vai conseguir ter pelo fato dela ser uma bicicleta muito pesada, porque normalmente ela é feita com materiais baratos, não é tão recomendado, tá? Você não consegue imprimir uma velocidade tão grande nela. Então, em uma viagem, por exemplo, que duraria em torno de 4 ou 5 horas, você gastaria em torno de 6 a 7 horas pelo fato de ter uma bicicleta somente de passeio. Não é uma bicicleta própria para poder andar com uma velocidade muito alta, tá bom? E aí a gente tem um outro tipo de bicicleta, que seria a BMX. A BMX ela é uma bicicleta com a roda muito pequena, tá? E ela tem o intuito de ser uma bicicleta de manobra. Ou seja, com essa bicicleta de manobra, você não consegue estar imprimindo uma grande velocidade. Ela normalmente não costuma ter uma troca de marcha. O freio dela não costuma ser tão bom também. Elas são bicicletas relativamente caras por ser uma bicicleta que tem umas especificações ali que torna a prática do esporte nela muito mais esportiva, de campeonato, digamos assim. Ou seja, normalmente pessoas que têm a BMX, eles treinam manobras específicas para participar de campeonatos ou para vídeos. Então normalmente são bicicletas que precisam de ter uns detalhezinhos a mais, mas são bicicletas extremamente não recomendadas para poder fazer qualquer tipo de prática onde você tem que imprimir uma certa velocidade ou carregar muita bagagem, tá bom? E aí, quando você fala sobre bicicleta, a gente tem esses tipos, mas o mais importante é você analisar dentro da sua bicicleta como que está a questão da preparação dela, qual que é a condição atual da sua bicicleta, tá? E aí dentro da bicicleta a gente tem várias funcionalidades, vários itens, vários equipamentos que a gente tem na bicicleta que a gente tem que analisar se eles estão em uma condição boa ou não, tá? A gente tem, por exemplo, a roda. A roda, ela é composta pela parte ali da roda em si e tem os raios lá no meio onde que faz a ligação da roda junto com o eixo central, tá? Esses raios fazem com que a bicicleta mantenha a sua postura. Então, se tiver faltando algum raio ou se algum dos raios estiver meio frouxo, meio quebrado, ao longo do tempo ela vai começar a empinar. E se a sua roda já estiver empenada, isso vai dificultar com que a bicicleta freie de uma maneira efetiva. A sua bicicleta vai ficar dando uma sambada, então às vezes ela vai pegar no freio, às vezes não vai, e aí às vezes, mesmo você sem frear, ela vai acabar desgastando um pouco no freio. Isso vai fazer com que você tenha que imprimir uma força maior, entendeu? Outro detalhe que a gente tem é a parte da corrente, né, e a relação das marchas ali do câmbio, tá? A gente tem vários dentes das coroas, onde a gente tem a marcha frontal e a marcha traseira, né? Normalmente a marcha frontal ela tem 3 coroas e normalmente a marcha traseira ela tem 7 coroas, tornando assim a bicicleta de 21 marchas, né? Algumas bicicletas são de 18, algumas são de 14, de 12, então isso depende muito da bicicleta, tá? Mas aí aquelas mais comuns assim que você vai achar no mercado é de 3 marchas na frente, 7 atrás, sendo uma bicicleta de 21 marchas, tá? E ela é composta por uma correia e o passador da marcha que fica lá atrás. Quando você tem um passador da marcha que está desgastado, ou a correia está desgastada, não está bem lubrificada, ou algum dos dentes já estão muito corroídos pelo desgaste realmente ficar trocando de marcha, ou pedalar com muita força, isso vai fazer com que você não consiga trocar de marcha de uma maneira efetiva. Vai fazer com que você troque de marcha, mas isso dê alguns trancos na bicicleta, a bicicleta vai dar uma agarrada, você não vai conseguir manter um ritmo da maneira que você gostaria. Então, o recomendável é que você sempre esteja lubrificando a relação da marcha, vendo se os dentes estão bons
E se os dentes não estiver bons, você já tem essa noção de que, ó, naquela marcha específica os dentes não estão bons, então vou usar as marchas paralelas, tá bom? Além disso, a gente tem um item ali que é o que eu acho que é o mais principal dentro da bicicleta, que é o freio, tá? Toda bicicleta, gente, se você não tiver um freio bom, a chance de você correr algum risco de acidentar é muito grande. Então é necessário, é importantíssimo que seu freio esteja com uma ótima qualidade, tá bom? Então, sempre que você for dar uma volta de bicicleta, fazer uma viagem, qualquer coisa com a sua bicicleta, verifique como é que está o freio, tá? A gente tem vários tipos de freio, e cada freio tem um tipo de pastilha, o óleo que você tem que colocar lá dentro. Então é importante que você conheça bem o tipo de freio que você tem e consiga analisar como que está a qualidade dele, tá bom? Além disso, tem mais alguma coisa? Tem que regular o banco, a altura do banco vocês têm que regular. O ideal da altura dele é que ele esteja próximo da sua cintura. Então você vai parar do lado da sua bicicleta, vai pegar o banco, vai afrouxar o apertador dele e vai subir ele até a altura do seu quadril. Na hora que chegar na altura do seu quadril, você aperta, alinha ele para ficar reto junto com o quadro e tá tudo 100%, tá bom? Outras coisas, o pedal tem que estar bem apertado, a roda estando bem apertada também, para a roda não acabar bambeando no meio do percurso. Os passadores, tanto de marcha quanto do freio, tem que estar ok. O cabo também tem que estar ok, nenhum dos cabos pode estar muito desgastado, tá bom? E são coisas que você tem que conseguir olhar na sua bicicleta e analisar se ela está com algum tipo de problema ou não. Caso ela esteja com algum problema, ou algum dos equipamentos, algum dos itens dela esteja com algum tipo de danificação, é necessário que você vá a algum lugar onde faça a manutenção de bicicleta, né? As bicicletarias. Normalmente, aqui pelo menos em Belo Horizonte, normalmente em todas as cidades, tem algumas dessas, não são poucas, tá? Então procure, vai lá no Google Maps e coloca lá bicicleta, por exemplo. Você já vai achar vários centros de manutenção de bicicleta onde você vai poder dar a manutenção na sua bicicleta e comprar um novo equipamento, tá bom? Outra coisa, quando a gente vai viajar de bicicleta, é importante manter junto com você vários equipamentos de manutenção, tá? No caso das nossas viagens, a gente mesmo já vai estar levando um kit completo de manutenção, para caso alguma das bicicletas venha ter algum defeito no meio do caminho e ninguém ficar prejudicado, tá? Mas é importante, sempre que você estiver andando sozinho, você levar algum kit de manutenção. Vai ser composto por várias chaves L's para você poder fazer a regulagem de algumas coisas, algum alicate, por exemplo, você poder puxar algum fio. É importante você ter 2 garfinhos onde você consegue facilitar a retirada do pneu de dentro da superfície da roda, tá bom? E também é importante que você consiga trocar a câmera de ar, porque uma das mais frequentes que tem é a manutenção da câmera de ar. Você precisa estar trocando ela frequentemente, né? Normalmente, se você anda com ela um pouquinho desgastada ou durante muito tempo, ela vai acabar furando e você vai ter que trocar. Então é importante você sempre ter uma câmera de ar reserva e saber como que troca, tá bom? É importante você também andar, às vezes, com uma pastilha de freio reserva, né? Principalmente para viagens longas, pois pode acontecer de seu freio acabar desgastando muito durante a viagem e no começo você achou que estava ok, chegou no final da viagem, o freio já estava muito desgastado, já não estava pegando com a total aderência. E aí você precisa estar trocando a pastilha, tá bom? Então, às vezes, compra uma pastilha, ela é pequenininha também, não vai fazer muito peso, não vai fazer muita falta se está levando. E sempre esteja atento a todos os equipamentos que você precisa estar levando, tá? Quando você for num centro de manutenção, você vai ver vários equipamentos, então todos eles são importantes para que você consiga estar praticando a atividade física de uma forma adequada, tá bom? Então, por enquanto é isso, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula. Valeu!